Bom, vamos lá então. Então, hoje nós vamos continuar o nosso capítulo que nós estávamos falando sobre os sentidos, né? Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a audição. Fizeram a brincadeira do sistema nervoso? Eu não consegui fazer porque minha mãe estava muito corrida. Eu não consegui fazer. E... Não? Mas eu vou tentar fazer Então, a minha filha ouviu eu falando com vocês, ensinando a brincadeira a vocês, e aí quando foi no sábado, ela falou, mãe, vamos fazer a brincadeira? Aí ela fez comigo e eu fiz com ela. Ela só errou um, eu acertava todos. Aí ela falava, mãe, não vale, você acerta tudo. Mas ela fazia tão delicadinho os números nas minhas costas que não tinha nem como não acertar. Aí eu acertei tudo. Eu fiz com ela também. Ela fica aqui só observando a aula de vocês. Aí, quando termina a aula, ela quer fazer... Professora. Oi, Nathalie. Eu fiz com meu pai, ele só errou um. Nós dois. Só errou um? O número 6. Então... Os dois erramos 6. Tão feras, então. Tão feras vocês, então. Depois eu vou ensinar uma outra. Só que essa vai precisar de uns materiaizinhos, copo, aí vocês vão ter que ter ajuda aí dos pais de vocês. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu vou ver... Acho que semana que vem, na aula da semana que vem, aí eu ensino a vocês a fazerem. Na 61 eu vou ensinar no sábado, porque eles vão ter aula sábado comigo. Aí o de vocês, talvez na quarta-feira da semana que vem, eu ensino vocês a fazerem essa. Essa também é bem legal, só que aí vai usar o tato também, só que é com relação à temperatura, a sentir a temperatura das coisas. Também é bem legal, mas aí aguardem um pouquinho, porque vai ser nas próximas aulas. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa percepção luminosa, tá? Na aula passada a gente falou sobre a percepção sonora, né? Como que a gente faz para identificar determinados sons. Aí falamos um pouquinho também que se esse som ele for em excesso, ele pode causar danos, né, à nossa saúde. E caso a gente se exponha a esses volumes assim sempre altos demais, esses danos eles podem ser irreversíveis, ou seja, a gente pode ficar surdo mesmo de vez, tá? Pode ser temporário ou então permanente. Aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os estímulos luminosos. Quem é que consegue me dizer qual é o sentido que consegue perceber esses estímulos luminosos? Visão? Não. Visão, isso aí, visão. Muito bem. Então, hoje nós vamos observar, tá? Vão aparecer aí algumas figuras para a gente observar como que é o nosso olho, tá? Porque o órgão que é responsável pela visão, né, são os olhos. Então, vai aparecer aí um desenho de uma estrutura do nosso olho e aí a gente vai tentar entender quais são as partes que tem nesse olho, porque a gente olhando assim no espelho, a gente só consegue ver essa parte de fora, né? Quais são as estruturas que tem por fora. Nós vamos ver essas estruturas de fora, vamos conhecer essas estruturas de fora, mas a gente vai ver também um pouquinho quais são as estruturas que estão nessa parte aqui por dentro, que tem comunicação lá com o nosso cérebro, tá? Bom, e aí ele começa falando na página 226 sobre esses estímulos, tá? A primeira coisa que ele comenta é que... Oi, Ana, pode falar? Quer falar alguma coisa? Não,
Posso ler o segundo parágrafo? Pode, eu já vou deixar vocês lerem, só um instantinho, tá? A primeira coisa que o livro comenta é que, para a gente, página 226, para a gente conseguir identificar isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho, que é a leitura da página 226, nós precisamos desses estímulos luminosos. Se nós não tivéssemos esses estímulos, essa página 226 a gente não conseguiria identificar nada que tem nela, tá? A gente só consegue perceber as letrinhas que estão aí, as gravuras, as figuras que estão aí, porque a gente está recebendo um estímulo luminoso, tá? A gente consegue enxergar o que está sendo mostrado aí na página 226. Algumas pessoas, que a gente até já comentou em outras aulas, né? Quando a gente começou a falar um pouquinho sobre os sentidos, algumas pessoas, elas não têm determinados sentidos, né? São deficientes em determinados sentidos. Então, ela pode ser um deficiente visual, ela pode ser um deficiente auditivo, e aí ela vai ter a falta desse estímulo, ela não vai conseguir perceber, tá, por meio desses órgãos, o estímulo que está sendo falado. Então, nesse caso que a gente está estudando agora, que é a visão, a gente sabe que existem algumas pessoas que têm dificuldade de visão, né? Algumas total, não enxergam nada, outras um pouco menos. Oi, Yasmin. Tem alguém que, tipo, pode nascer sem os 5 sentidos do corpo, tipo, sem absolutamente nada, visão, audição? Olha, eu desconheço isso, tá? Pode nascer com a falta de algum, né? Até mais de um, às vezes, mas de todos não. Porque aí seria, Josias, página 226, seria um pouco complicado, né? Ela conseguir sobreviver em um ambiente aonde a todo momento ela está recebendo estímulos para determinados sentidos e você não conseguir perceber isso, né? Bem complicado. Só se a pessoa for num estado tipo vegetativo, de ficar na cama, tipo que sem movimento, sem nada, né? Porque, do contrário, ela vai precisar de sentido. E ainda tem uma outra situação. Quando se tem a falta de um sentido, geralmente um outro sentido, ele é mais aguçado, ele é mais forte, ele funciona melhor. Por exemplo, a pessoa que é deficiente visual, né? Ela pode não enxergar, mas aí, por conta dessa falta da visão, ela aprende a melhorar um outro sentido. Então, ela pode ter uma audição muito boa, ela pode ter um olfato muito bom, o tato, né? Porque se ela é deficiente visual, ela vai utilizar muito o tato também, tá? Então, o que acontece é que quando falta um, a própria pessoa ela aprende a desenvolver melhor os outros sentidos, para suprir a necessidade daquele que ela não tem. Certo? Todo mundo entendeu? Entendi. Sim. Okay. Então vamos lá, Ana Clara, lá na página 226, lá em cima, no primeiro parágrafo. A gente ainda não leu nada. Para ler esse texto, é necessário que você enxergue as letras representadas e interprete a organização delas. Além da leitura de texto, a visão nos permite observar o que está ao nosso redor, interagindo com o meio ambiente, perceber situações de emergência ou de perigo, entre outras importâncias. Os olhos são os órgãos sensoriais relacionados à visão, pois
apresentam células receptoras capazes de perceber estímulos luminosos do ambiente. Veja a seguir duas obras interprocêsticas por Claudette Monet, 1801 e 1840, de 1926. Tá, então vamos lá. Olha só, antes da gente observar essas duas obras de arte, vamos entender, então, lá os dois parágrafos que a Ana leu, ó. Nesse parágrafo fala duas coisas importantes, tá? Nós vamos marcar agora, ó, na segunda linha, lá no finalzinho da segunda linha. A visão nos permite observar o que está ao nosso redor, interagir com o ambiente e perceber situações de emergência ou de perigo, entre outras importâncias. Então, esse aí é o sentido da visão. É para isso que a gente tem a visão, tá? Então, vocês vão marcar da segunda linha lá no finalzinho, de a visão até importâncias. Aí, depois, no segundo parágrafo, vocês vão marcar assim, ó. Os olhos são os órgãos sensoriais relacionados à visão, até visão. Vai ficar assim, ó, igual aqui no meu, ó. Começa daqui, ó, de a visão até importâncias e depois aqui de os olhos até visão. Marquem de vocês. Ana, desativa seu microfone, Ana. Obrigada. Marcaram? Aí, olha que interessante. Ana Clara leu mais um pedacinho, né? Falando que o francês Monet, ele pintou 2 quadros, tá? Esses 2 quadros aí, eles deveriam ser iguais, tá? Só que se a gente perceber, olhar aí, estão bem diferentes. O que aconteceu nesses 2 quadros? O primeiro, Monet pintou em 1903, tá? Ele não tinha nenhum problema de visão nessa época, tá? O segundo, ele pintou em 1910, pintou um pouquinho depois, né? 7 anos depois. E aí, nessa época, ele já apresentava um problema de visão. Então, ele tentou retratar a mesma obra dele, né? De quando ele pintou em 1903, de novo. Ele quis pintar novamente. E olha como que saiu o quadro. Totalmente diferente, porque ele já tinha certa dificuldade para enxergar. Então, ele observou o primeiro quadro que ele pintou para ele pintar novamente, e aí saiu dessa maneira aí, ó. O segundo quadro já está totalmente diferente. Aí, no número 2, ó, pergunta aí para gente, que diferenças você observa entre a pintura A e B? O que vocês conseguem ver aí de diferente? Olha, A B é muita poluição. as folhas das árvores, umas estão mais caídas e outras estão mais cheias. A letra B, elas estão mais caídas, estão mais escuras. E na letra A tá mais caidinha e tá mais verdinho. Isso. Na letra A, a gente consegue Professora? perceber... Oi. Eu tive a sensação que era isso que ele estava enxergando e ele pegou as tintas certas para reproduzir essa primeira imagem, só que na visão dele. Eu senti Eu essa acho que sensação. também foi isso. Só que aí, na segunda, quando ele fez isso, ele já estava com esse problema de visão, e aí ele não conseguiu retratar da mesma maneira. E aí ficou, parece até que é um quadro diferente, né? Porque tem várias estruturas. Um retrato no segundo indivíduo as com uma obra cores. abstrata.
As cores, Ficarem as cores são de misturadas de pão forma velho. diferente. Isso. Na primeira foto, a gente consegue ver, no fundo, algumas partes floridas, né? Na outra, a gente já não consegue ver. Na primeira, ó, a gente tem aí a presença tipo de um pedaço de uma árvore com alguns galhos, algumas folhinhas aí. Na B, já tem uma parte bem menor, né, dessa vegetação que foi representada. Ele tentou fazer, mas bem menor. Então, Na olha imagem como B, que é importante. na imagem B parece estar com fungos. Na imagem B, eu vejo um Isso, sapo com isso, muito de parece que codorna tá, quebrada na frente. Ô tia, com imagina se ele fosse daltônico. não Ou parece? ser Realmente daltônico parece e ainda ser cego. que ele está vendo aí algo bem diferente do que era anteriormente, né? Então, isso pode acontecer sim com a nossa visão, tá? A gente pode adquirir, que foi o caso dele, algumas doenças que podem interferir nessa visão. Então, quando a gente é jovem, a gente tem uma certa facilidade em enxergar determinadas coisas, e quando a gente vai adquirindo uma certa idade, isso vai piorando. Eu posso dizer até por mim, que eu sempre usei óculos, desde 6 anos de idade que eu uso óculos. Quando eu entrei na alfabetização, eu comecei a usar óculos. Mas, ao longo da minha vida, eu percebi que eu conseguia fazer várias coisas sem o óculos, porque o meu grau ele era muito pequenininho. Hoje em dia, principalmente depois que eu completei 40 anos, eu percebi que a minha visão ela mudou muito, tá? Ela modificou. Eu estou tendo algumas dificuldades que antes eu não tinha. Por exemplo, se vocês fizerem um exercício de lápis, eu já tenho um pouquinho de dificuldade de enxergar, principalmente se vocês usarem uma lapiseira bem clarinha, que às vezes o grafite é bem clarinho, eu já vou ter uma certa dificuldade de enxergar. Se eu quiser corrigir alguma coisa que vocês, por acaso, escreverem de lápis ou de lapiseira, sem óculos, eu já vou ter um pouquinho de dificuldade, eu já vou ter que forçar a minha vista para poder enxergar. Então, agora, ultimamente, né, principalmente esse ano que a gente ficou muito tempo no computador, no celular, né, por causa das aulas online, eu estou percebendo que a qualidade da minha visão piorou demais. E até o ano passado ela estava um pouco melhor, entendeu? Então, com a idade, a gente percebe que às vezes isso pode ocorrer, pode ter uma certa mudança nessa facilidade da gente enxergar. E daí para pior, né? Porque aí quanto mais velhinha eu ficar, com certeza vai piorar isso, né? Não vai ter jeito. O grau do óculos vai aumentando, a gente vai falar um pouquinho disso também. Como que as pessoas que usam óculos enxergam, tá? A gente vai chegar nessa parte. Vamos continuar, então. Nós temos aí, ó, um desenho, né, um esquema de um olho, tá? Que nós vamos estudar isso também com mais detalhes ano que vem. Vai ter uma parte de programa de saúde que a gente estuda as doenças e os problemas dos olhos, tá? Então, a gente estuda bastante essa parte também. E aí, ó, a gente tem um esquema mostrando algumas partes e a função de cada parte dessa que tem no nosso olho. Então, nada é à toa, tá? A gente vai ter essas estruturas para auxiliar em alguma coisa. Então, quais são as estruturas que ele colocou? Os cílios, que todo mundo tem, alguns, né, tem um pouco mais e mais longos, outros um pouco menos e mais curtinho, mas todo mundo tem. Depois, a gente observa aí, ó, o aparelho lacrimal, que é uma glândula que produz a lágrima, tá? Então, tá mostrando aí também.
O supercílio, ó, que é essa parte da sobrancelha, em cima da sobrancelha, e as pálpebras. Então, nós temos 4 partes aí, tá? Nessas 4 partes, nós temos a função delas, para que elas servem, em que elas vão auxiliar, né, nesse estímulo luminoso que a gente está estudando. Então, ó, os cílios dificultam a entrada de partículas como poeira nos olhos. Então, todos os pelinhos, né, que a gente tem em qualquer parte que seja do corpo, sempre serve para proteger de alguma coisa, tá? Então, no caso dos cílios, ele serve para proteger contra a poeira, para não entrar diretamente poeira nos nossos olhos. Um aparelho lacrimoso. Oi. Eu já vi uma pessoa que ela tem a doença que ela não tem pelo no corpo. Só que eu não sei o nome dessa doença. Também. Então, aí quando a pessoa é assim, né, que a gente consegue também perceber essa diferença. Algumas pessoas têm muitos pelos, outras pessoas têm uma quantidade normal, né? Outras têm um pouco menos, e tem esses casos, assim, que não são tão comuns, mas que pode acontecer de não ter a presença de pelos. Aí, o que acontece? Toda essa parte que a gente tem o pelo para proteção, essa pessoa que não tem, ela vai ser desprovida, ela vai ser desprotegida, né, naquele local, tá? Porque a função do pelo no nosso corpo é sempre para proteger uma determinada área, tá? Quando a gente estiver lá no 8º ano, a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre isso. Mas, assim, falando resumidamente, toda a parte que a gente tem, algum pelinho, é sempre para proteger aquela parte. Embora, né, agora, hoje em dia, estejam na moda, às vezes, retirar esses pelos, né? Então, por exemplo, os jogadores de futebol, acontece muito isso com os jogadores de futebol. Você observa a perna desses jogadores, não é uma perna com muitos pelos, às vezes eles fazem depilação, né? Então, hoje em dia está na moda isso, né? O peito também, quando o homem tem aquele peito... Às vezes a mulher se depila, tia. Oi? Às vezes a mulher se depila. A mulher já era mais comum, né? Em determinadas partes do corpo, ela utilizar esse processo. Agora, o homem não era muito comum, não. E hoje em dia, a gente já percebe que muitas pessoas fazem esse tipo de depilação. Então, acaba deixando o corpo um pouco desprotegido, tá? Porque se tem pelo naquela área, automaticamente, né, a gente entendendo, deveria ser para uma proteção. Se você tira, automaticamente você perde um pouco dessa proteção. Geralmente, vocês observarem, são regiões onde a pele é bem fininha, né? Então, esse pelo acaba protegendo um pouco mais. Tia, eu tava vendo no YouTube e eu vi que o canal lá, só que não é Você Sabia, tem um tamanho de agulha, qualquer tamanho de agulha, de 5 milímetros. Bem pequenininha, sabe? Uma agulha pequena. Então, sabia que se ela vier do espaço com a velocidade da luz, ela pode acabar com o nosso planeta, como acabou com as espécies do dinossauro? É mesmo? Sim. É? Uhum. Não sabia disso, não. Só que qualquer objeto que vem do espaço na velocidade da luz, como uma agulha. Se ela vier na velocidade da luz,
ela pode estragar algo muito, muito, muito perigoso. Pode até acabar com a nossa espécie. Entendi. Bom, agora com relação ao aparelho lacrimal, ó, a gente já comentou um pouquinho, né, que quando a gente pisca, para piscar, a função do piscar é para lubrificar, né, os nossos olhos. Por isso que a gente pisca. Então, automaticamente, quando a gente está piscando, essa glândula é ela que é responsável por lubrificar os nossos olhos, para ele não ficar ressecado e a gente não sentir assim, tipo que arranhando, tá? Então, essa é a função dessa glândula aí. Então, a gente tem, ó, uma glândula na parte de cima do supercílio e temos aí uma glândula no cantinho do olho. Se a gente observar no espelho, bem no cantinho tem um furinho, que é por onde sai essa lágrima também, tá? Então, não é só para a gente chorar, não. Quando a gente chora, é claro que essa glândula ela é ativada com uma frequência maior, mas a função dela é sempre lubrificar esse olho, deixar ele sempre molhadinho para não incomodar a gente, não arranhar a gente, tá? O supercílio, ó, impede que o suor entre em contato com os olhos, então se a gente estiver transpirando demais e o suor, a testa estiver toda suada, geralmente a gotinha de suor, ela vem, escorre, bate aqui na sobrancelha, e aí, como tem pelinhos aqui, o que ela faz? Ela escorre para cá para o canto. Ela não cai dentro do nosso olho, tá? Então, é como se fosse um caminho para a gotinha de suor. Ele vem, desce, bate aqui, aí é uma barreira, é como se fosse uma barreira, e escorre para o lado. Caso entre na nossa vista a gotinha de suor, a gente vai sentir um certo incômodo, porque arde um pouquinho, porque o suor ele é meio salgadinho. Então, a gente vai sentir uma leve ardência nos nossos olhos. Mas também não faz mal, não, tá? Só que a finalidade de ter a sobrancelha, esse supercílio, é desviar essa gotinha de suor, para que ela não caia dentro do nosso olho. Ô tia, eu sei qual foi o único animal que Deus criou. Foi o avestruz. Porque Deus, ele estava com a cabeça de fazer 169 avestruz. Avestruz não, animais de cada espécie, para poder progredir na Terra. Só que aí, ele decidiu fazer mais um, porque sobrou um pouco. E sobrou pedaço de galinha, pedaço de ave, pedaço de girafa e pedaço de como é que é o nome? Leopardo e bico de pato. Então ele foi juntando essas coisas e deu nisso, um avestruz que não voa. Isso. Professora, Isso aí. Essa parte a gente vai estudar um pouquinho melhor ano que vem também, quando a gente estiver no 7º ano. Oi, Yasmin. esse negócio da água salgada não, do suor no olho, é tipo quando você tá no mar e entra água salgada no teu olho, começa a arder. Deve ser isso, mas é tipo uma gotinha, ao invés de ser uma água do mar. Só que a água salgada, a do mar, né, é bem mais salgada do que o nosso suor. Ô, tia. O suor, ele é mais suave. Mas, mesmo assim, arde um pouquinho quando entra em contato com a nossa vista. Ô tia, Oi, você Josias. sabia que eu abro o olho debaixo d'água no mar? No meu olho não arde. Mais arde, né? No meu olho não arde. Não arde? Não. Eu já abri, mas arde muito. Aí eu não consigo ficar, não. Só arde se eu ficar muito. Eu já fiz isso abri também, muitas vezes, como se eu estivesse na piscina. Abri muitas vezes o olho debaixo d'água, aí fica vermelho. Vermelho, é claro, porque arde. O cloro também arde. Se você ficar Mas no meu muito olho tempo não com o olho arde. também aberto na piscina, vai ficar o olho bem vermelho. Bom, aí por último, ó, nós temos as pálpebras, né? Que dificultam a entrada de objetos nos olhos.
e também controla um pouco essa luz excessiva que a gente recebe. Então, por exemplo, quando a gente está num ambiente externo, né, na rua, por exemplo, a gente recebe os raios solares, né, que é um estímulo luminoso bem forte, dependendo do dia que esteja. Se tiver um dia ensolarado igual hoje, a gente sente essa claridade, assim, bem intensa na nossa vista. Aí, o que a pálpebra faz? Se essa luminosidade estiver incomodando a gente, automaticamente, sem a gente perceber, a gente fecha um pouquinho o olho. Já perceberam isso? Então, essa Já, pálpebra, tia, ela é se que fecha. nem quando eu tava ontem lá na rua, o cara tava batendo martelo na parede, cada vez que ele fazia tim, o meu olho piscava. Eu tentava não Você piscar, mas piscava o olho. piscava. É, Isso, cada vez que ele batia. piscava. Então, isso, né, exemplifica o que a gente está estudando. Você está recebendo um estímulo. Só que no caso, como ele estava batendo, né, é um estímulo que a gente falou na aula passada, um estímulo sonoro. Você recebe esse estímulo, só que dependendo do barulho que seja, né, como era um barulho alto, você não consegue controlar a reação que você vai ter. Então, você pisca, mesmo você não querendo piscar, você pisca, porque ele está batendo, mas você não espera a hora que ele... Não consegue imaginar a hora que ele está batendo. Então, por isso que às vezes isso acontece. É igualzinho da luminosidade do sol. A gente está na rua, está incomodando a gente, automaticamente a gente vai fechar um pouquinho o olho para essa luminosidade não ser tão intensa e a gente não ficar tão incomodado com isso. Ou então a gente vai procurar colocar um óculos escuro, porque aí o óculos escuro também ajuda bastante, né? Ai, tia, eu soube de um negócio que eu acho que é a única coisa, o único objeto que é mais barato aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu ainda não tô acreditando. Se você for para os Estados Unidos, você for comprar uma Havaiana lá custa $80 lá, uma Havaiana. E aqui custa R$10. 10 ou 18. 15. Caraca, Por isso que quando eles vêm Havaianas. aqui, eles compram um montão e levam para lá. Meio que a Havaiana é um Bom, negócio brasileiro. agora olha só, vamos observar a página do... Isso, é um produto brasileiro, não tem em lugar nenhum, só tem aqui. Por isso que quando os turistas vêm para cá, eles compram um montão e levam para lá, porque é uma moda isso lá, Isso. né? Porque não tem, então quem tem acaba tirando onda lá, né? Uma moça Então veio eles pra compram cá, né? bastante aqui, vem com Aí a moça veio pra volta cá, com aí a irmã dela pediu uma Havaiana e uma Melissa, cheia porque lá não tem pra lá. quase. Lá é muito caro. Não tem, verdade. Bom, na página 227, ó, o que o livro fez? Ele pegou um olho real, né, de uma pessoa, e até por sinal os olhos são verdes, né, bem bonito. E depois, o que ele fez? Ó, ele mostrou como que esse olho é por dentro. Então, tem várias partezinhas aí mostrando como que esse olho também é por dentro. O globo ocular, né, ele não é só essa parte que a gente visualiza por fora, ele tem essa extensão para o lado de dentro da cabeça. E aí a gente tem algumas partes interessantes, ó. A parte que é colorida, a parte colorida dos nossos olhos, que tem gente que tem verde, como é esse caso aí, tem gente que tem azul, tem gente que tem castanho, tem gente que tem preto. Essa parte, a cor, é chamada de íris, tá? Que é a letrinha A. A letrinha A, ó, tá apontando, a setinha aí tá apontando para a parte colorida do olho, que é chamada de íris. A letrinha B, ó, tá apontando para a bolinha preta que a gente Tia, comentou. agora eu tô em dúvida.
Eu acho que chorar é uma atividade voluntária e involuntária. Voluntária e involuntária? Eu acabei de chorar porque eu quis agora. Porque você quis, tá? E quando você chora porque você não quer? Eu Me dá choro um quando eu exemplo tô aí. triste. Não, mas aí você quer Então, chorar. mas aí você está querendo, porque Não, eu está quero chorar. associado a Eu um só tô na minha triste sentimento. aqui e começa a sair lágrima de mim. Então, o seu estado emocional está triste. Então, quer dizer, Porque aí automaticamente que o seu cérebro vai te você mandar pro seu olho lembra, chorar. Não tem quando a Mas aí gente tá tem com o você sono. cérebro lembra do que e está eu. te deixando triste. Também tem quando a gente tá com sono e aí, tipo, você sente a lágrima escorrendo. Quando você está com Mas isso, quando você está com sono, aí não é considerado um choro, tá? É considerado uma atividade igual essa que a gente acabou de falar aí na página 226, tá? lacrimejar-te. Automaticamente, como os nossos olhos, eles precisam ser lubrificados, aí quando a gente está com sono, automaticamente, né, quando está com bastante sono, essa glândulazinha lacrimal, ela produz em excesso essa lágrima, e às vezes cai, né, até chegar a sair dos nossos olhos. Ela lubrifica, mas ela também sai. Mas aí não é considerado um choro. O choro, ele vai estar associado, olha só, a gente estava falando de olho, hein? Agora já estamos falando de chorar, daqui a pouco eu estou chorando aqui de novo. O choro está associado a um sentimento. Então, mesmo que você não quiser chorar, mas se você pensar naquele sentimento que você está passando, né, está sentindo no momento, você vai chorar, tá? Mesmo você tentando se controlar, você vê, na semana passada, né, vocês fizeram aquela homenagem linda, maravilhosa. Mesmo que eu tentasse controlar, eu não ia conseguir. Por quê? Porque estava acontecendo o quê? Um sentimento por trás daquilo ali. Eu estava emocionada. Então, quando a gente se emociona ou quando a gente fica triste com alguma coisa, automaticamente é mais forte do que a gente. A gente vai emitir o choro, tá? Só quando a pessoa é um artista, né, igual na televisão, que aí é o trabalho dele, ele vai fingir aquele choro, né? Ele vai provocar, vai ser uma coisa provocada, não tem sentimento nenhum envolvido ali, porque aí é uma arte, né? Ele está executando o trabalho dele, ele é um artista, então ele consegue fazer com que numa cena ele chore e não tenha nenhum sentimento envolvido ali. Certo? Podemos continuar com o nosso olhinho aí da 227? Ué, tia, Vamos lá, lágrima tem a ver então. com o olho. A lágrima vem do olho. Não, sim. Eu estava brincando com você, tem a ver, sim, com certeza. Na letra B, então, estávamos nessa bolinha pretinha aí, que é chamada de pupila, tá? Essa de todo mundo, a bolinha é sempre escura, tá? O que vai ser diferente é somente a íris, a coloração da íris, que alguns vão ter olhos verdes, outros olhos azuis, castanho, preto, tá? Aquele tom de mel, né? Que é um castanho bem clarinho. Só essa parte é que vai ser diferente. Todas as outras Tia, estruturas e são quando uma iguais. pessoa é aquela pessoa que é tudo branco, toda branca. Eu esqueci o nome. Ali é porque ela tem algum problema de visão. Ela é deficiente visual, então, por algum problema, aí você vai ter que investigar
qual é o problema dela, o porquê que ela nasceu, Eu também achei que era assim, albino, né? mas eu... Não, acho que é albino. Não, mas Eu aí acho que o é albino. albino, O albino tem olho azul, albino, gente. Normalmente os o olhos deles são albino, azul claro. quando ele tem isso, ele tem ausência de pigmentação, só que é na pele, nos cabelos, não chega a atingir a íris, não, tá? Aquele olho que fica bem clarinho, bem branco, é porque a pessoa tem algum tipo de deficiência visual. Aí fica tipo uma membrana no olho, recobrindo o olho dela. O albino é ausência de pigmentação, quando a pessoa tem ou nenhuma pigmentação ou pouca pigmentação. E essa pigmentação ela é responsável pela coloração da pele, pela coloração do cabelo, dos pelos do corpo, tá? É um pouquinho diferente. Agora vamos na letra C, ó. A letra C está com a setinha aí para a parte branca, só que, na verdade, é uma película transparente, não é essa parte branca, não, tá? Essa parte branca vai estar com a setinha aí na letra D. Então, a parte transparente, que envolve essa parte branca toda, é a córnea. É isso que faz a gente enxergar. Por isso que quando alguém morre, né, pode doar a córnea, tá? Faz o transplante de córnea para uma outra pessoa, para a pessoa passar a enxergar. Então, é a córnea que faz a gente enxergar, tá? Essa películazinha que é transplantada numa outra pessoa. E na letra D, essa parte branquinha do olho, essa parte mesmo branquinha. Essa que a gente consegue ver e a parte que está dentro da cabeça também, tá? Essa parte ela é chamada de esclera ou conjuntiva, que é a parte que dá a conjuntivite. Já ouviram falar nessa doença? Alguém já teve conjuntivite? Eu já tive. Eu já tive. Tia, teve um dia que na minha casa. Caraca, só não fica mais inchado. Ô, tia, teve um dia aqui em casa que tava todo mundo com conjuntivite e menos eu Isso, não o olho peguei. fica inchado. Aí, Meu olho ficou Isso, mais ó. inchado, eu tive que usar óculos escuros, do Ben 10, eu me lembro. também usei. Eu era criança, Incomoda bastante. que eu antes Essa era parte pequenininho, branca, então eu via Ben 10, eu fui e botei meu óculos do Ben 10. Eu nunca tive. Professora, eu me lembro que Essa quando eu peguei parte conjuntivite, eu tinha branca passado fica conjuntivite para todo mundo. Eu tinha passado inflamada. para minha mãe, para o meu irmão, tinha passado para todo mundo, menos para o meu pai e para minha irmã. É bem complicado, porque ela pode ser transmitida, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. De vez em quando há aí uns andaços aí de conjuntivite. Então é essa partezinha branca que fica inflamada. Agora na letra E, ó, a letra E tá apontada aí para a parte, uma linhazinha rosinha, que é a coroide, tá? Na letra F, a gente tem a lente do olho. Na G, que é essa linhazinha amarela, a gente tem a retina. E na letra H, o nervo óptico. Esse nervo óptico, ele vai estar ligado lá no cérebro. Então, vai ter uma partezinha lá do cérebro que vai ser responsável pela nossa visão. Então, esse nervo, ele vai estar conectado lá. E aí, o nosso cérebro manda essa informação para a gente conseguir enxergar. Lembra que a gente falou isso? Que cada pedacinho do cérebro é responsável por uma coisa? Então, essa parte aí do nervo óptico está ligado na partezinha lá do cérebro que é responsável pela visão. você já fez a Página parte? 207, Ângelo. Você já fez a chamada? Não, ainda não. Ô, tia, aqui, Bom, agora tia, vamos lá na...
Tia, eu ia falar assim, Oi, Ana. tia, você já fez a página? Ah, nem a página, nem a chamada, porque hoje a gente ainda não fez página nenhuma. Na 228, vamos observar agora lá os dois olhinhos que estão lá, ó. Nós já comentamos isso também. Quando a gente está num ambiente pouco iluminado, né? Geralmente um ambiente fechado, a nossa pupila, ó, ela fica dilatada, ela fica maior. Por quê? Porque a incidência de raios luminosos é menor. Então, para a gente enxergar melhor, ela se dilata, ela abre. Quando a gente está num ambiente em que é um ambiente externo, né? A gente está na rua, com a presença dos raios solares, né? Aquela intensidade toda de luminosidade. Aí, o que, que a nossa pupila faz? Ó, ela se fecha, tá? Professora, E aí a gente consegue perceber um pouquinho menos de luminosidade. Isso tudo para não incomodar tanto a gente. Oi, Yasmin, pode falar. eu vejo em filme, é óbvio que eu não sei se é verdade ou não, mas tipo, quando a pessoa se assusta também, a pupila meio que dá aquela. Não sei explicar. Ela meio que dilata, Sim, dá aquela sim. dilatada e. Você acontece na vida real mesmo ou só em filme? Tipo, sei lá. Não, acontece sim. Quando você utiliza também alguns medicamentos, isso pode acontecer também, pode interferir na sua visão. Existem outros meios também de acontecer isso, tá? Quando a gente vai ao oftalmologista e ele quer observar bem o nosso olho, como está lá dentro, ele faz isso, ele dilata a nossa pupila. Então, ele usa um medicamento, tá? Que ele vai, esse medicamento, esse colírio, ele usa um colírio, né? Ele vai pingar o colírio e esse colírio, ele faz esse processo aqui, só que esse processo, quando a gente está na rua ou em casa, isso acontece naturalmente. Quando o médico quer dilatar a pupila, é um processo que ele está induzindo isso a acontecer, né? Então, ele pinga lá o colírio, e aí a pupila, ela fica assim, grandona, e aí ele consegue observar nitidamente como que está o nosso olho. Muitas das vezes, quando a gente sai do oftalmologista, se o oftalmologista faz isso, a gente, quando sai, a gente sente, assim, uma visão meio embaçada. Geralmente, a gente tem até que ir com uma outra pessoa acompanhando a gente, porque vê tudo embaçado, tá? Mas aí depois, com o passar do tempo, ela vai voltando Eu tenho ao normal. miopia, tia. Tem miopia? Então, você tem miopia, eu tenho hipermetropia. Davi tem miopia, Davi? Miopia. Olha a minha câmera. Professora, o meu é triste. Então, eu tenho hipermetropia e tenho um pouquinho de astigmatismo. Vamos ver como que isso... Tia, qual é o como que a grau gente- do óculos? do meu É. do meu óculos? O meu é 6,5. Bom, estava, né? Porque agora eu tenho que fazer exame de novo, que com certeza aumentou, que eu já tô achando esse óculos aqui fraco. Mas o meu é 2,5. Está 2,5. Vamos Professora. ver depois do exame. Caraca, tia, Eu eu tenho mais do que você? Você tem quanto? 5. 5? Então, mas a sua doença é um pouquinho, ou melhor, um pouquinho não. A sua doença e a de Ana Clara, em relação à minha, é o contrário da minha, tá? Olha como que acontece quando a pessoa, ela tem a doença da miopia, como que ela enxerga. Vamos colocar lá na 229, para vocês observarem. Tem 3 desenhozinhos aí de uma Professora. praia. Oi, Yasmin. Eu sou a pior que eu tenho mistura de miopia com esse, eu acho que é estigmatismo que eu tenho. Nos dois olhos, eu acho. O meu é de miopia com astigmatismo. mistura dos O meu dois. nem Ô, tem tia, que complicado. engraçado que o que tá na 229 é super real.
Eu enxergo super assim. É Você super olha real. para tudo Exatamente. empacado. Davi, quase que eu desativo Isso. seu A pessoa que é míope, ela enxerga, né, com nitidez os objetos que estão perto dela e Então, por os isso objetos que que estão no exame ou para fica alguém tudo que embaçado, pergunta, a dessa gente maneira fala aí, assim, ó. Leva ah, um meu óculos está guarda-sol. longe. Isso. Ô, Isso tia, aí. o Aí microfone é a miopia. O seu tá perto, né, tia? Na segunda, O meu é pra longe, pra perto. Esse aqui é pra na longe. segunda fotinho, o meu é para perto, exatamente. O meu Porque você da tem... segunda fotinho. É porque você Se tem eu tiver sem hipermetropia, né? óculos, O meu é pra o longe. meu é hipermetropia. Ô, Nathalie, Se eu você não tem tiver óculos? sem óculos para ler o livro fica perto da gente. Aí o que acontece? Eu tenho dificuldade. Por quê? As letrinhas da linha de cima com as letrinhas da linha de baixo, elas se juntam. E aí o que acontece quando eu leio sem óculos? Às vezes eu leio uma palavra que está na frase de cima com uma palavra que está na frase de baixo. Eu me confundo. Porque eu tenho dificuldade de enxergar de perto. A minha Já avó, ela tem um óculos também. não. E é miopia A minha também? avó, ela tem óculos. Ela tem óculos, se ela fica sem, né? Que ela só coisa pra ler essas coisas. Mas quando ela bota, ela sente que ela tá numa montanha, que fica tudo alto, tudo embaçado. Ah, isso também acontece. Quando a gente troca de óculos, acontece muito isso também. Não, A tia, gente vê ela trocou de óculos, não. É porque ela tá com o óculos em cima da cômoda do quarto dela. Aí ela vai pegar pra ler uma coisa de remédio, eu tô no zap, ela pega e bota. Nisso, quando ela bota, ela sente o chão muito alto. Entendi. Muito alto. Ela vai pisando em montanha, pra te ver. Professora, Quando mas pra vocês... mim, o estranho é que, tipo, quando eu vou mexer no meu telefone, eu não consigo mexer no telefone de óculos. Mas quando eu vou ler um livro, alguma coisa, eu só consigo usar o óculos pra ler o livro. Mas no telefone eu não consigo ficar de óculos usando o telefone. Mas a distância do celular e do livro é o mesmo, né? Você deveria usar o óculos para os dois. Sim, mas eu não consigo, Vocês tipo, que até são ver. míopes, né? Davi e Ana, eu observo às vezes muito quando a gente estava na escola, né? Quando o aluno ele é míope, ele tem dificuldade de enxergar o quadro. E aí, exatamente. Hoje, antes, minha letra era horrível. Aí minha mãe foi procurar ver o porquê. Aí a gente foi fazer exame e eu tinha miopia. Isso. Aí sabe como que o aluno fica lendo as coisas no quadro? Ele fecha o olhinho assim, Não vai fazer chamada não? 8h50. 58. Vou fazer agora. Aí fica fechando o olhinho assim, aí eu já sei logo que o aluno é míope. O pior é eu, quando tem a miopia, Peraí, tia, ele fecha o olhinho para uma história bem engraçada que ela contava para mim porque ela usava óculos. Ela falava exatamente assim. É porque eu chegava perto da TV quando eu via Chaves. Aí ficava assim, Chaves, Chaves, Chaves. Ela ficava assim, pertinho da TV. Não, professora, é muito ruim. E o pior que eu era o Thiago, que era muito maior do que eu na minha frente. E eu tenho miopia. Então era o Thiago muito maior do que eu na minha frente e eu com miopia. Imagina como é que eu enxergava o quadro. É complicado. E no terceiro, a gente tem aí a visão de uma pessoa que tem o astigmatismo, né? Então, ela tem um pouquinho de dificuldade. Então, peraí, tia. Então, você não consegue enxergar quer dizer, você não consegue enxergar de perto direito e você quase que não consegue enxergar de longe também? Não, o meu grau de astigmatismo é bem pouquinho. Então, eu só tenho um pouquinho de dificuldade de longe.
De longe eu enxergo melhor do que de perto. A minha dificuldade maior é de perto, tá? Então eu tenho os dois. Só que o astigmatismo é só um pouquinho. Eu tenho 2,5 de hipermetropia, mas de astigmatismo eu tenho só meio. Esse meio é bem pouquinho. Tá? Isso no meu caso, mas tem gente que pode ter maior e vai ter dificuldade, tanto para perto quanto para longe. Tia, Oi, quando Ana. tem gente que, às vezes a professora me pegava e me botava lá atrás, eu ficava com muita dificuldade, porque Sim. quando eu tava sem óculos, era muito difícil, eu não conseguia copiar nada, porque eu tava atrás de quase 2 metros na minha frente, praticamente assim, porque eu era tenho outra história. Aí eu ficava lá atrás e o quadro lá na frente. Aí, tipo, que eu não conseguia enxergar praticamente nada, porque ele tava lá na frente e eu tava sem óculos. Quando eu tô sem óculos pra ler, é muito difícil, porque eu sinto as letras tudo que tá assim. Ô, tia, é engraçado. É uma história que eu tava no 4º ano. Aí, a tia Josiele, que era minha professora na época, ela me colocou atrás um dia.